Amado Mestre, meu Pai querido, estamos aqui agora para te louvar em forma de estudo da tua palavra, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade de estarmos aprendendo cada vez mais e nos aprofundando nos teus desígnios, na tua vontade, na tua palavra, no teu amor. Faz, Senhor, com que as nossas palavras sejam guiadas pelo Espírito Santo e que tudo o que falemos esteja de acordo com o que realmente queres que todas nós e quem mais aqui entrar tenha tocado o seu coração, receba de ti, que possamos dizer exatamente, Senhor, o que vai tocar no coração de quem mais precisar. Ajuda, nos guia, nos orienta, nos ilumina-nos. Que assim seja. Amém. Amém. Capítulos 35 e 36 de Jeremias. No capítulo 35 ele fala aqui da conduta dos recabitas, né? É bem interessante essa porção. E o futuro e o passado se repete aqui no futuro, né? A gente observa muito similar isso em nossas vidas. Olha aqui a mensagem. Veio a palavra a Jeremias da parte do Senhor e ele enviou, né? Versículo 2. Vai aos filhos de Recabe, fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá a eles de beber vinho. Então ele fez, né? E aí no versículo 5 ele fala: Então coloquei diante dos varões da casa de Recabe taças cheias de vinhos e copo, e disse a eles: Bebei vinho. Porém eles responderam: Não bebemos vinho, porque nosso pai Jonadab, filho de Recabe, nos deu ordens dizendo: Não beba vinho jamais, nem vossos filhos. Não construí casas para vós, nem semeai semente, nem plantai vinhas, e nada será para vós. Antes vivereis em tendas todo o tempo, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, na qual vós morardes. Então aqui a gente vê que é um voto assim de... E ainda há hoje, né, algumas doutrinas que falam, né, votos de... como que fala? Votos de abdicar, né, de certas coisas. Abstenção, né? De alguns atos e algumas atitudes. E aí a gente vê que o próprio Deus quis tentar os recabitas, porque ele sabia, né, das limitações deles, e aí, justamente para provar para o seu povo a grande diferença entre um povo que obedecia a um homem, né, e o povo dele que insistentemente sempre desobedeceu ao seu único Deus. Então, assim, não que o povo, os recabitas, estivessem fazendo nada demais, né? Nada de errado, nada de que tivesse, inclusive, indo contra Deus. Mas só para provar que quando há respeito, há amor, né? Tudo fica fácil, tudo, assim, você veja como é difícil você morar em tendas, né? Nunca construir uma casa, nunca plantar, nunca semear. Não é fácil. Mas, apesar disso, nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos e nem suas filhas, eles praticavam o que o pai deles, né, tinha dito para que eles não fizessem. Estão me ouvindo? Sim. Quer acrescentar, Biba? Quero sim. Então, eu fui até pensando nisso, né? Os recabitas, né, que chamam, eles eram obedientes, fiéis a uma tradição. E daí o Senhor mostrou a diferença, né, entre o povo que não obedece ao Senhor e um povo que obedecia às tradições que foram impostas, né, foram colocadas pelos seus ascendentes, né? Como nós temos um coração duro, gente. Como o coração do homem é duro. Porque Deus tem cuidado do povo
em todo o tempo, tem cercado com amor, tem mostrado o caminho, e mesmo assim, nós somos de dura serviço, né? Nós não... É isso. E Deus sempre quer ali um recomeço, né? Um renovo. Então, olha o que aconteceu. No versículo 11, ele diz: Mas quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia... Então, a gente sabe que aqui ele representa o próprio inimigo, né? O mundo jaz no maligno. Então, ele é o governante dessa grande Babilônia, né? Então, ele diz: Mas quando o rei da Babilônia subiu contra este país, dissemos: Entremos em Jerusalém por causa dos exércitos dos babilônios e por causa dos exércitos de Edom, e ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 13. O Deus de Israel, vai e diga aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, no caso eles estavam, né, os recabitas estavam habitando lá em Jerusalém, e o Senhor diz: Não aceitais correção para obedecer minhas palavras, declara o Senhor. Então aqui, eles aceitam uma doutrina, aceitam uma manifestação de um acidente, mas eles não renovam a mente para obedecer a Deus, né? E aí eles dizem: Não aceitam correção para obedecer às minhas palavras, declara o Senhor. Vai e diga aos homens e aos habitantes: Não aceitais correção para obedecer minhas palavras? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que mandou seus filhos que não bebessem vinho, foram cumpridas. Porém, até hoje não beberam vinho, porque obedeceram ao que foi ordenado por seu pai. E eu vos tenho falado uma e outra vez, mas não prestam atenção. Porque o Senhor, ele constantemente manda mensagem, né? Inclusive, lá no versículo... Continua, Laís. Lê o 15 também, para finalizar essa passagem. O 15, né? O 15, ele diz: Eu vos tenho enviado constantemente a todos os meus servos, os profetas, dizendo: Arrependei-vos cada um de seu mau caminho, modificai vossas ações, e não segui as deuses estranhos para lhe render culto, né? O Senhor nos fala: confiai somente no Senhor, seu Deus, não em homens, né? Para que, e ele segue: Não rendei cultos, né, a deuses estranhos, para que habitai na terra, que entreguei a vós e a vossos pais, porém não inclinastes vosso ouvido, nem me obedecestes. Atentai, como os filhos de Jonadab, filho de Recabe, acatam a ordem que lhe deu seu pai, mas este povo não me obedeceu. Então, o que que diz a palavra do Senhor? No capítulo, quando eu li aqui, me veio realmente a mensagem lá do capítulo 29, onde o Senhor coloca a carta aos filhos que estão em cativeiro, e ele diz que em meio, capítulo 29, lá no versículo 5, que ele diz que em meio ao caos, em meio ao cativeiro, ele diz: construí casas e vive nelas, semeai e alimentai-vos do seu fruto, casai, gerai filhos, tomai mulheres para os vossos filhos, e entregai as vossas filhas em matrimônio, para que deem à luz a filhos e filhas e multipliquem ali, para não diminuir. Então, a edificação, a renovação de mente é um processo constante que o Senhor envia, né? Que a gente deve, sim, ter ação de construir. Então, quais são aí as ações que você toma, qual é a doutrina, porque tem a ver a renovação de mente. A gente tem que estar com o ouvido atento à palavra do Senhor, porque a gente sabe que há filosofias vãs, né, doutrinas, que induzem a pessoa a passar a vida toda seguindo uma condição e ainda induz para filhos e netos a viver nessa mesma doutrina, né? Então aqui é um grande além. Assim, eu fiquei lendo, né, esse capítulo e pensando: meu Deus, quando Jesus diz que a gente tem que se assemelhar a uma criança, né, inocência, em pureza, em humildade, porque assim, você faz alguma coisa para uma criança, ela se machuca ali, mas depois ela perdoa, tal. Como isso está ligado ao amor de Deus, né? Porque você vê, Deus pede, ele mostra, ele manda pessoas para dizer o que ele quer, né? Aí ele se aproveitou de um povo que estava entre os judeus, né, que obedecia o seu pai, para mostrar: olha aí, minha gente, tanto que eu mando, tanto que eu peço, tanto que eu ensino, vocês estão tendo aí, né, o exemplo de um povo que obedece ao seu pai, ao seu antecessor. Então, eu peço tanto e vocês não me ouvem, né? Então, às vezes,
Deus está chamando a gente, está ensinando a gente, está dizendo para a gente e a gente está tapando os ouvidos, né? E aí ele tenta, por amor, mandando os seus profetas, ou no caso da gente, mandando ensinamentos, mandando inspiração. O Espírito Santo vai, fala com a gente, vem uma amiga e vem um parente, e a gente lê alguma coisa, né? Que Deus está orientando a gente, está pedindo, está dizendo, e a gente simplesmente fecha os ouvidos, fecha os E é olhos, constante, né? endurece o E para coração. ter, e para ter essa relação realmente de obediência é preciso reconhecimento, né? Eu preciso reconhecer Deus como meu Pai, como Salvador, como meu Criador, para aí sim eu obedecer de forma e entender, né? Buscar entendimento realmente para cada mandamento, para cada instrução, né? Em Provérbios 13 diz assim, no versículo 1, o filho sábio obedece ao seu pai, mas o mau filho que não recebe repreensão perecerá. Então, se a gente só ouvir essa mensagem e ignorar, estamos sendo realmente esse mau filho, né, que vai perecer. Porque é preciso esse reconhecimento. Se Deus é meu pai, eu tenho que estar atenta qual é a instrução, o que, que ele diz que é para me fazer. E o filho sabe e obedece. E aí ele segue. No versículo 20 do mesmo capítulo, ele diz, quem anda como sábio será mais sábio, mas o que anda como insensato sofrerá prejuízo. Então, o filho sábio, ele É tem que onde? andar com Provérbios 13. Tá. Isso aqui só tem até o E 19. aí, e então, o filho sábio, ele tem que andar com irmãos sábios, né? Então, com quem você anda, né? Se a gente quer ser filho obediente, a gente tem que estar com filhos obedientes, que estão no mesmo propósito, né? Que estão buscando alinhar ali a rota. Então, essa é a mensagem. O filho sábio obedece a seu pai, que sejamos realmente sábios e estar meditando nessa instrução. E a gente E tem assim, visto, diga. a gente tem visto o quanto Deus sempre nos chama, né? Ele sempre dá uma chance, ele sempre fala, olha, olhem para mim, vejam o que vocês estão fazendo. Eu estou chamando a atenção de novo, né? Ele é longânimo. Então, se a gente é esse filho mau, como você está lendo aí em Provérbios, é porque nós queremos, né? Porque uma coisa, enquanto você não conhece, você está na ignorância, tudo bem. Mas isso que quem está nos assistindo agora, né? O que você vai fazer com essa informação? Porque agora você sabe. Então agora você não é mais aquela criança que foi repreendida porque não conhecia a palavra. Agora você está sabendo, né? Nós estamos esclarecendo aqui que Deus está convidando mais uma vez. Venha, me obedeça, vem para os meus caminhos. Se você não for por esses caminhos, daí você é o filho rebelde. Você sabe que você está errado, que agora você conhece. E olha a promessa aqui de obediência, né? Segue. Pode concluir, Isa. Não, eu ia justamente falar o 18 mesmo. E a casa dos Recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo vos ordenou, tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. E aí a gente volta para lá, para os 10 mandamentos, né? Ele diz que honrar pai e mãe. Então, como Deus, ele vê, como é lindo, né? Ver. Os filhos dele não o obedecem. Os filhos de Jonadab o obedecem. E por conta disso, por obedecerem o seu pai, eles são abençoados, né? Então, assim, como Deus quer que a gente siga o que Ele quer para a gente? Porque o que Ele quer para a gente, né? A gente não já leu que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu quero dizer assim, gente, me lembrei de novo do meu sobrinho lá do negócio da bicicleta. Menino, pelo amor de Deus, eu quero pagar a bicicleta para tu. Faz a tua parte. Faz a tua parte que tua bicicleta está garantida, né? Então, é justamente isso. Deus diz, paga a bicicleta. Paga a bicicleta. Paga a bicicleta. E no coração dele,
Ele não Apoio quer que a mútuo, gente né? pague a Obedece. obedece, infeliz. E no coração dele, ele não quer que a gente pague a bicicleta porque ele precisa do nosso pagamento. Não, é porque ele quer dar uma eternidade de bicicleta paga pra gente. Só basta a gente fazer a pequena parte da gente, né? Que é pagar um mês de bicicleta. E ver, né, essa relação com o pai, ela é de amor ou por interesse, né? Tem que ser de amor. Amor é apoio mútuo, né? Eu dou, eu recebo, é uma troca constante. Então, fica aí, porque muitas das vezes a relação com o pai, a relação que se tem com uma amizade, muitas vezes não é por amor, é por interesse. Então, essa relação a pura, a verdadeira, realmente ela tem que ser por amor, né? Eu estou na presença do Senhor para ser grata por tudo que Ele já provê, não para me fazer como barganha. Eu vou fazer isso para Deus me retribuir algo, né? Não, mas Tem ele que ser quer. por amor, Isso é um né? pouco por medo, né? Que muitas pessoas obedecem ao Senhor por medo, por ter aquele Deus, né? Mas sim por amor, por respeito, né? Pela grandeza dele na nossa vida. É assim que a gente Pois deve é. ser. O provedor, o criador, né? Porque Ah, devemos isso. Quando a gente reconhece como pai, a gente já quer ter uma gratidão, intimidade de né? comunhão por amor. Gratidão por tudo que a gente recebeu, recebe e receberá. O dom da vida. Você está aqui porque Deus permite. Se Deus não permitir, você não está aqui. Você nem vem, ou você vem e vai, né? Então, se Deus te dá a tua vida todos os dias, né? Ele te dá a inteligência, ele te dá o conhecimento, ele te dá a saúde, ele te provê de tudo que você tem. Então, o mínimo que você pode fazer é, em agradecimento, né? Dedicar isso a ele, dedicar a sua vida a ele, se a sua vida é dele. Então, que seja Um dedicada. relacionamento de amor, né? Isso. Relacionamento de amor. E a oração do Pai Nosso, ela é cheia de expressões, né? Que vai realmente confirmar o quanto é essa relação nossa. Porque não é de servo e senhor, de escravo e senhor. É de pai e filho. Né? A gente já começa falando Pai Nosso que estás no céu, e santifica o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. E aí a gente dá a provisão pelo pão nosso, né? Pela saúde, de perdão. Então é uma relação do qual a gente confessa, porque o Senhor ele quer sempre ouvir da nossa boca, né? Essa confissão. Por isso que quando os discípulos perguntaram como eu devo orar, então todas as petições em todas as áreas da nossa vida. E aí você vai realmente ver expressões cheias de amor, de intimidade. E essa relação é de pai para filho, não de escravo, né? Porque realmente se colocar essa intimidade, essa relação com Deus de escravo, ela é pesada, não de amor, né? Se torna, eu tenho que fazer isso porque senão Deus não me retribui isso, eu tenho que, por obrigação, né? E aí fica uma relação de escravo. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente esteja com Ele por amor. E aí vamos para o 36, né? Isso, capítulo 36 é um ditado, né, de Jeremias a Baruque. Aqui Baruque foi o seu secretário, né, ali um escriba, do qual escreve todas as profecias, tudo que acontecia ali, tudo que o Senhor ia falando a Jeremias. Então, aqui ele vai realmente manifestar isso. No versículo 2, toma um rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que eu te falei, desde os dias de Josias até este dia. Então aqui o Senhor pede isso, né, a Jeremias. E ele segue e diz, talvez escute a casa de Judá toda a calamidade que eu penso fazer a eles e se converta cada um do seu mau caminho, para que eu perdoe suas culpas e seus pecados. Então Jeremias chamou, né, Baruque. Pode falar, Bíblia. Não, mais uma vez Deus falando, olha, tô te dando mais uma chance. Não Tô te é dando tão mais uma chance. fofinho. Não, é muito fofinho, né, minha gente? Olha pra aí. Muito Ele lindo. tá doido pra perdoar. Tá doido pra fazer o bem pra esse povo ruim. Quer dizer, a gente, né? Porque a gente erra também. Então, tá doido pra Sim. fazer o bem pra gente. Tá doido pra perdoar a gente. Tá pedindo, minha gente. É muita humildade. Não, diga lá. É muita humildade. Tu não precisa do caba pra nada. Tu quer ajudar o caba.
né? Tu tá dizendo, menino, deixa eu te ajudar, em nome de Jesus. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te fazer feliz. Deixa eu te trazer para mim. E o cara não quer. Diga lá. Assim É somos muito nós, né? Muitas das vezes nessa resistência, né? com Está na dependência certeza, do Senhor. coração duro. Está na dependência do Senhor nos faz ter esse coração ensinável, né? Está na dependência, direcionamento em tudo. E aqui a gente vê essa resistência. E ele diz, qual é a estratégia aqui? A dor. Coloca tudo isso mal, talvez ele se converta do mau caminho. Expressa aqui qual vai ser a calamidade. Porque muitas das vezes é uma estratégia que funciona, né? Eu uso com meu filho, não quer escovar dente, eu mostro ali como que fica um dente que sem escova. Não quer tomar banho, olha o que acontece quando não toma banho, sabe? E aí ele fica, e olha, isso é muito perplexo, então não quero isso pra mim, eu vou fazer, eu vou escovar. E funcionou, sabe? Ele já escova o dentinho dele, ele acorda, vai dormir, então ele já, eu não quero meu dente escuro, eu não quero meu dente estragado. Então aqui o Senhor mostra através da calamidade, olha a situação, talvez se converta do mau caminho. Pronto, na Então, como verdade, estratégia, né? Deus conhece tanto a gente, né, que o coração da gente é tão duro que ele faz assim. Eu mostrando, né? Tirou o povo lá do deserto e botou no caminho certo e dava comida e não sei o quê. Eu mostrando o meu amor não rolou. Não rolou. Então, já que eles são tão egoístas e tão interesseiros, eu vou mostrar a minha face ruim, porque pode ser que para não passar coisa ruim, eles resolvam me seguir. Ele tenta de todo jeito. Ele tenta pelo amor, ele tenta pela dor. Porque não é possível, minha gente, que de jeito nenhum a gente abre os olhos, né? É Deve ter um feito, meio de acessar esse coração, né? E cada né? um tem uma forma. Exatamente. É feita aquela carne dura, consegue, né? Fica dando uma lapada assim para ver se amolece, para fazer um bife. Os exemplos daí não são os melhores. Não, é porque assim, tem que ser. Eu tenho até a minha aluna aqui, Damiana é minha aluna. Tem que ser exemplo de desenho animado, né? Porque às vezes a gente. É o que eu digo, que muitas vezes a gente acessou uma live, uma palestra, que as pessoas estavam no nível lá em cima. E aí, eu mesma estou falando por mim, eu não acessava aquele nível de conhecimento, aquele nível de intimidade com Deus, e aquela pessoa tão certa, aquela pessoa tão, né, alto nível, dizia, meu Deus, nunca vou chegar nesse nível. Então, quando eu começo a ver gente que fala simples e coloca facilmente o que eu posso acessar, o que está ao meu alcance, eu começo a me identificar. E aquilo pode tocar mais fácil o meu coração. É por isso que eu dou esses exemplos assim, bem cotidianos, que é para, muitas vezes, é a forma mais fácil de acessar, né? Clarear. Hã? De clarear. Entender? Eu trago para mim assim também. E quando eu vejo a gente lê um Simples, livro, né? Tem que ser simples. É como ele disse, seja simples como uma criança. Então, quanto mais simples, mais fácil de acessar esse entendimento. Isso é quando a gente perfeito. lê um livro que era o poder da vulnerabilidade, acho que é um negócio desse, né? Eu até uma vez falei a Magna, eu digo, Magna, lá no Freedom. Quando vocês colocam numa posição que você está hoje, mas muita gente está numa posição que você já esteve há um tempo atrás. Então, olha e não se identifica. E aí sai, porque você muitas vezes acha que certo patamar ainda é inacessível. Então a gente não tem que subir um degrauzinho. Então, quando uma vez ela chegou e expôs lá no Freedom algumas fragilidades e tal, muita gente se identificou, disse, nossa, se ela, que é desse jeito hoje, já passou por uma situação que eu passo e conseguiu, então se eu andar aí aquele 1%zinho, né, todo dia, eu posso chegar lá também. Então, é isso. A intenção é essa, sabe, minha gente? Não é Mas foi um desmerecer a elogio, palavra viu, de Rita? Deus. Hã? Foi um elogio.
Eu Não, eu gosto. sei, mas eu digo assim, porque às vezes tem gente que vai assistir essa live e diz assim, nossa, essa menina falando de carne batendo, coisa. Mas é justamente isso, Imagina. né? É para dar um exemplo de como é duro o nosso coração. E Eu são me lições, coloco né? no A nossa intenção aqui é isso, são lições práticas para o dia a dia. Então, quanto mais prático o entendimento, melhor, né? Porque é algo que a gente lida, então fica simples o entendimento. Maravilhoso. Então, eles fizeram aqui, né? Ele fez toda a escrita no rolo e ele pediu que fossem apresentar ao povo no dia do jejum, né? Então, aqui, versículo 6, ele diz: então tu, no dia do jejum, entra, né, no templo do Senhor e lê o rolo de frente do povo, na casa do Senhor, as palavras que Deus pedisse que escrevestes de minha boca. Também o lerás de frente do povo de Judá, que vem das suas cidades. Versículo 7. Talvez sua oração chegue à presença do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, e o Senhor desista do mal que havia pronunciado contra ele. Pois grande é o furor e a indignação do Senhor, que tem pronunciado contra esse povo. Então, olha aqui, o Senhor dá um alerta exatamente, olha, vai haver essa calamidade, mas se você se arrepende, eu mudo de ideia. Então, olha como é lindo, né? Esse é o amor do Pai. Então, ele segue, no versículo 8 diz, e assim, pois, Baruque, filho de Neria, fez tudo que o profeta Jeremias lhe mandara, e leu o rolo das palavras do Senhor na casa do Senhor. E sucedeu, então, que no versículo 10, né? E Baruque leu no livro as palavras do Senhor que o profeta Jeremias dissera. Na câmara, Gemarias, filho de escriba Safar, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, defronte todo o povo. E aí aconteceu que quando ele leu a mensagem, o rei, ele simplesmente ia rasgando, né? Então ele ia ignorando aquela mensagem, ele ia queimando a mensagem. Porque ele simplesmente ignorou, né? Aqui ele está falando que Micaías primeiro ouviu, né? E ficou assustado, para depois levar para o rei. E o rei estava lá, aqui no meu fala que estava na sala de inverno. Eu falei, gente, é um luxo só o palácio, né? É palácio, né, amiga? Se fosse fazer simplesinho, era a casa da gente. E lembrando que o rolo era feito de couro, né? E também Baruque era o escriba, que naquela época, muitos, aliás, poucos, sabiam ler e escrever. Então, eles tinham um papel de destaque, os escribas, né? E me chama a atenção também a obediência de Baruque, né? Ele era secretário de Jeremias, o que Jeremias mandava, ele obedecia e fazia, né? E eu fiquei pensando nisso, que o rei ia rasgando, né? Que ele foi rasgando o rolo, né? E era couro, então foi rasgando e queimando, rasgando e queimando. Se nós não fazemos isso também, se a gente pega a palavra de Deus, só aquilo que nos interessa, pega aqueles versículos lá em Deuteronômios, por exemplo, os que obedecerem a minha voz, né, e me seguirem, as bênçãos correrão atrás. A gente lê só ali, depois a gente não lê mais, né? O que Deus fala que vai castigar, a gente não lê. Será que a gente não faz isso também no nosso dia a dia? Conhecendo a palavra, sabendo que Deus fala, a gente pega pra gente só aquilo que realmente vale a pena. Que nem o rei foi rasgando, né? Ele foi lendo, isso aqui não me interessa, não me interessa. Na verdade, ele era com muita raiva, né? Daquilo tudo. E eu achei que ele, assim, foi muito peitudo de rasgar, porque é uma afronta contra o Senhor, né? Ele não estava brigando com Baruque, né? Não estava falando, esse cara escreveu isso, eu não gostei. Ele estava indo contra o próprio Deus. Então, esse rei foi muito cabeça dura, na verdade. Na verdade, quando Baruque leu para o povo tocou o coração deles, porque eles viram o que eles faziam e a consequência. E aí do povo foi levado para os príncipes. Olha o que a gente faz e olha as consequências. Os príncipes se preocuparam.
E os príncipes levaram para o rei. E o rei, ele também se preocupou. Só que a forma que ele agiu ao se preocupar foi achando que, rasgando a informação, ele rasgaria a consequência. Ele acabaria a consequência, né? E não, porque não a consequência, a, a profecia, na verdade, estava naquele livro simplesmente para ser comunicada às pessoas, mas já existia. É como o amor de Deus, é como a vontade de Deus, é como a palavra de Deus, é como os ensinamentos de Deus. Não, se eu pegar um livro e rasgar, não vai mudar, né? O que realmente acontece, o que realmente aconteceu, o que realmente acontecerá. Então, assim, foi uma forma ignorante, né? Dele querer fugir daquilo, ao invés de tomar para si, né? Ver onde ele estava errando, se arrepender e tentar acabar com as consequências através das atitudes. Que aí seria uma forma de humildade que era justamente o que Deus quer, o que Deus quer. Deus quer que a gente saiba o que ele quer e que se a gente não anda com ele, o que é que pode acontecer com a gente, né? Então, assim, na verdade, ele quer que a gente saiba das verdades e das consequências. Tem um joguinho que era assim, né? Verdade e consequência. Pronto, as verdades e das consequências. E aí, a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente nem pensa nas consequências. Porque a verdade já faz a gente mudar, né? Se a gente tem Converte do humildade, mau caminho, né? a Essa é a gente intenção do já Senhor. começa a mudar de atitudes só pela verdade, só pelo amor, só pelo que Deus quer pra gente. Meu Deus, cada vez eu acho mais fofinho. Oh, meu Deus, estou doido para perdoar vocês. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a lhe ajudar, né? Que eu falo para Tem uma ação de obediência, tem uma ação de temor, né? Porque aqui, quando o rolo é queimado, né, por esse rei, não houve esse temor, né? Ele realmente achou, ele foi descartar ali tudo que estava escrito e sem temor, né? Total. E muitos aqui disseram, ó, no versículo 25, e apesar de Eunatã, Guemarias e Delaías suplicarem ao rei que não queimasse o rolo no fogo, ele não lhe fez caso. Então, há pessoas aqui, nós, né, estamos aqui realmente alertando, nós estamos nos ouvindo e nos convertendo do mau caminho, porque a gente é a primeira a ser atingida, a ser alcançada com essa palavra de edificação, né? Então, é preciso obedecer, não queimar a mensagem, porque de nada adianta eu estar fazendo esse estudo, eu buscar, e se eu não me esforçar para executar, para me ter uma lição prática nesse entendimento. Então, isso é precioso realmente. Então, a gente queima, assim como esse rei, muitas das vezes, quando a gente ignora a mensagem do Senhor. Ah, mas posso Então, fazer uma comparação um pouquinho aqui? Nessa época, não tinha, né? Hoje nós temos nuvem. Então, mesmo que você rasgue, está lá gravado nas nuvens, né? Não adianta nada rasgar. Está no coração de Deus. E a palavra do Senhor, ela não passa, né? A gente sabe que em muitas histórias aí rasgaram Bíblia, há nações ainda hoje que não podem ter Bíblia, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela se manifesta através da natureza, do universo, das pessoas, porque não passa. Não é rasgando uma Bíblia, não é queimando um livro, não é realmente porque não passa. Né? A gente já nasce no nosso DNA com essa mensagem, né? Com o Espírito Santo nos capacitando. Então não adianta querer ter meios de exterminar. E aí, no caso aqui, nesse tempo, fala que o livro foi reescrito, né? Deixa eu falar só uma coisinha rápida. Agradeço muito a vocês todas, Eunatãs, Delaías e Gemarias, que são aquelas pessoas que estão sempre dando aquele conselho bom, ajudando a estar no caminho, ajudando a não desviar ou a entrar no caminho. Eu falo isso porque foi através do Freedom e através do Mulheres Internacionais que eu comecei a ouvir pessoas maravilhosas, né, que têm uma palavra de sabedoria, uma palavra de amor, uma palavra de ajuda,
certo? Como vocês todas, e que me fazem, né, não rasgar a palavra de Deus e justamente conhecer e seguir um caminho melhor. Então, fica aqui registrado meu agradecimento, certo? E A todas glória a vocês. Deus por isso, né? Porque é isso que fala a palavra, né? Os filhos sábios anda com os sábios e será cada vez mais sábio. Então você também sempre contribui muito, é apoio mútuo constante aqui. Pois Eu é. também sou muito grata, viu, Laís? Muito grata mesmo. Glória a Deus, como é edificante, né? A gente cresce junto, a gente une nossa fé aqui e o Senhor, ele diz, 2 ou mais na minha presença. Fiquei emocionada que eu não vou falar não, senão eu vou chorar. Depois eu verbalizo. Vamos lá, vamos dar andamento. Eu dei essa paradinha só para não perder o clima do momento ali, né? Dos três Então é anjinhos. isso, né? Então a palavra de Deus, ela realmente é indestrutível, ela sempre vai se cumprir, independente de filhos, né, que destruam, que queiram, que tenham essa intenção. Então ele vai, versículo 29, né, e 30. Então, ele segue ao rei de Judá e assim diz o Senhor, tu queimastes esse rolo e dissestes, por que escreveste nele que viria o rei da Babilônia e devastaria essa terra e faria desaparecer dela homens e os animais? Porque assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi, ou seja, não será mais descendência, não terá mais reinado, né, na sua descendência. E seu cadáver será exposto no calor do dia e ao frio da noite. Eu o castigarei por sua iniquidade, a sua descendência e seus servos, e trarei sobre eles, sobre todos os habitantes de Jerusalém e seus homens de Judá, todo o mal que anunciei contra eles, pois não obedeceram minha voz. Então, em seguida, Jeremias tomou outro rolo, entregou a Baruque, o escriba, filho de Neria, que escreveu nele, por ditado de Jeremias, todas as palavras se encontravam no livro de Joaquim, rei de Judá, que ele tinha queimado. E ainda lhe acrescentou muitas mais palavras. Então foi reescrito, ele tenta destruir, não há como destruir. A palavra do Senhor, ela sempre vai se manifestar, ela é indestrutível. E as consequências vêm sobre aqueles que a ignoram, né? Inclusive porque vem de Deus, né? A gente não viu, foi bem claro ali. Deus fala, Jeremias ouve e reproduz, e Baruque somente escreve. Então, como Deus ele é imutável, se a gente fecha os olhos, a gente está levando muito também. Eu inicialmente estava levando muito só para o lado da Bíblia, mas não é. Não é. Deus vem e faz acontecer alguma coisa na vida da gente. E a gente ignora, certo? A gente fecha os olhos, é como se a gente rasgasse aquele ensinamento. E aí ele vem e faz acontecer outra coisa na vida da gente, naquele mesmo sentido. Por quê? Porque a sua palavra, o seu ensinamento, ele é único e constante, ele não muda. Então, assim, não vamos levar também literalmente para o que está escrito, né? Mas pelo que a palavra de Deus vem para a gente de várias formas, né? Então, às vezes, assim, a gente... lá vem meus exemplos de desenho animado. A gente está numa via e a gente quer trocar de faixa sem ligar a seta. Aí a gente dá uma encostadinha, né, numa moto, aí arranha o retrovisor. A gente não aprende e daqui a pouco a gente está querendo trocar de faixa na via sem ligar a seta e aí a gente bate no outro carro, aí já amassa a porta da gente. E a gente continua na via, a gente quer trocar de faixa e a gente não liga a seta, e a gente bate no caminhão e lasca o carro. Então, assim, veja, Deus vai mostrando aquela mesma coisa para a gente sempre. Não adianta a gente fechar os olhos, não adianta a gente dizer que não, né? Porque é aquilo, você vai ter que seguir aquilo. Ou, antes de tudo, né? Na melhor das hipóteses, a gente, sabendo que é para ligar a seta, a gente já liga e não faz nada, e não acontece nada de mal com a gente, né? Assim, eu tenho que ligar a seta. Porque a seta existe para me proteger, para me defender.
para defender a vida das outras pessoas. E é isso. Eu vou seguir a palavra de Deus porque Deus existe para o meu bem, porque Ele me ama. Aquilo que Ele está me ensinando é porque Ele me ama, né? E aí eu E passo. essa analogia, ela traz a questão da luz, né? Porque quando a gente traz a verdade, a gente traz luz para esse entendimento, né? Representa muito isso, essa luz. Eu tenho que avaliar aqui, colocar luz nisso, né? A seta significa isso, ligar a luz, analisar. Parabéns. Pode destruir as coisas materiais, mas não as coisas eternas, né? O fato de rasgar a palavra não anula a palavra de Deus, né? E isso a gente tem que ter firme na nossa vida. As promessas que Deus tem para a nossa vida também, independente de como está acontecendo hoje, o que a gente está vivendo, as lutas que nós estamos vivendo, as promessas que Ele tem para a nossa vida vão se cumprir. Então a gente tem que levar isso ter isso em mente o tempo todo. Que Deus é Deus, Ele não falha, Ele não mente. Então, se Ele escreveu, pode rasgar. Você pode rasgar a Bíblia, mas ela não vai deixar de ser viva. De ser a palavra do Senhor, né? Então, que a gente permaneça, né? Eu creio que a mensagem principal, assim, desses 2 capítulos é a obediência, né? Estar atenta à instrução para que a gente possa seguir. Então, que sejamos filhos sábios, né? Estejamos cada vez nessa direção, com a seta ligada, com a luz sobre, né, nossa vida, para que a gente possa avaliar cada ação. Porque nós temos muito ainda que se converter do mau caminho, dos maus pensamentos. Então, a gente tem que estar constantemente consagrado ao Senhor e nessa instrução dele, do Pai, né? E ter essa relação de pai e filho, que é de um amor infinito, né? Amém. Biba, amada, você encerra com a oração. Gratidão a cada um aqui presente por unir aqui sua fé e nos fortalecermos, né? Como filhos. Porque filhos sábios andam com filhos sábios e serão cada vez mais sábios. Poderoso cada entendimento. Na mesma sintonia, né? Deus querido e amado, nós te amamos, Pai. Oh, Pai, obrigada por essa tua palavra que tocou os nossos corações, que nós possamos realmente estar atentas à tua palavra. Senhor, que outras pessoas que assistam possam ser tocadas poderosamente. Que teu Santo Espírito esteja conosco, nos mostrando o caminho, falando conosco, clareando tudo à nossa volta, Senhor. Porque a tua palavra é viva e eficaz. E nós queremos estar debaixo da tua obediência, Senhor. Nos ensina, nos conduz, pegue-nos pela mão, Pai, e nos mostra o caminho certo. Em nome de Jesus. Amém. Ai, que lindo, amém. Seja bênçãos multiplicadas sobre a vida de cada um. Obrigada por mais essa oportunidade. Amo estar aqui com vocês, viu? É sempre edificante. Também, amor. Beijo.